Nos últimos anos, até como você falou nessa primeira resposta, você vem pensando muito em termos sobre a necessidade de pensar o Brasil o passado e o futuro do Brasil de uma posição bem fincada na realidade nacional, né? Quer dizer, pensar concretamente a Revolução Brasileira a partir de uma visão, digamos, nacionalista. Eu sei que isso não entra em contradição, em tese não entra em contradição com fazer um balanço histórico das revoluções do século XX, ou entender as revoluções do século XX profundamente, etc. Só que na prática, às vezes, parece que é uma contradição de fato, né? Quer dizer, essa constituição subjetiva, que foi até o termo que você usou, muitas vezes dos comunistas, é muito mais voltada a conhecer detalhadamente, por exemplo, a história da Rússia ou a história de um outro país, a história cubana, enfim, do que conhecer a própria realidade nacional, né? Como é que, para você, se deu esse movimento, né? Quer dizer, alguém que vem de uma trajetória de muito estudo em relação à União Soviética, à China, etc., e passa faz esse pivô, né, para o Brasil. A gente tem que partir de uma análise que o movimento comunista brasileiro nos últimos 30 anos esteve totalmente afastado do movimento de massas. Salvo pequenas exceções, muito mais de caráter local, no plano nacional, a gente tem um movimento comunista que não é nem protagonista, nem ator político de importância média na luta de classes no Brasil. Isso reforçou uma tendência a organizações comunistas que são, que eu gosto de chamar de partido testemunho, que é aquela figura que dá testemunho que é comunista, que afirma que é comunista, que afirma identidade comunista, uma cultura política comunista, mas essa afirmação dessa cultura política e dessa identidade comunista está afastado da dinâmica de massas e do próprio trabalho de massas revolucionário. Isso cria uma tendência a fazer com que o estudo das experiências históricas do século XX não seja um estudo voltado para pensar questões concretas da luta de classes no Brasil e na América Latina hoje, mas seja um estudo para afirmar uma identidade. Então, por ser comunista, eu gosto muito da União Soviética. E aí eu falo muito da União Soviética, eu estudo muito a União Soviética, eu estudo muito a Coreia Popular e por aí vai, não fazendo perguntas básicas, que é, por exemplo, a União Soviética teve dificuldades muito grandes de fazer a transição dos meios militares para os meios civis nos seus desenvolvimentos científico-técnicos, né? Então havia um desnível ali, um histórico entre o desenvolvimento científico-técnico, a capacidade produtiva da indústria do complexo industrial militar soviético, naquele contexto da Guerra Fria, e a qualidade, a produtividade, as inovações tecnológicas do meio civil, né? Das indústrias, da linha branca, eletrodomésticos, carros e por aí vai. Veja, isso é um problema concreto, né? No capitalismo estadunidense, como é que se resolveu esse problema, né? No capitalismo imperialista? O Estado financia a pesquisa de base de longo prazo com bilhões, trilhões de verba pública. Com a pesquisa de base realizada, as aplicações civis ficam a cargo de grandes monopólios imperialistas dentro de uma competição de mercado. Como é que a gente dá uma solução socialista para isso? Por exemplo, porque eu imagino que até certo ponto essa contradição vai ser uma contradição que vai se aplicar em qualquer experiência socialista, né? Que a União Soviética viveu. O que a União Soviética fez? O que a gente precisa pensar no Brasil? Ou então, como a União Soviética lidou com a sua questão agrária? Há alguma lição que a gente precisa tirar, sabe? Para imitar, para não imitar, tem algo semelhante? Ou seja, ao invés de perguntar-se o que é que a experiência desse país me diz respeito em termos de tomada do poder e conquista do socialismo, a gente estuda como um fim em si mesmo, como um fim identitário. E aí, os comunistas brasileiros, infelizmente, me parece que tem um certo negacionismo, né? Porque se concentram na ideia de que estamos certos. De fato, tendencialmente estamos certos, ao menos numa afirmação básica. Não há saída para a classe trabalhadora e acrescento para o meio ambiente no capitalismo, precisamos do socialismo. Perfeito. Só que, nos últimos tempos, a gente viu fenômenos políticos reformistas conseguirem ganhar, por exemplo, mais encantamento na juventude do que os comunistas. Por quê? O Ciro Gomes, por exemplo, em 2018, ele conseguiu empolgar
muito mais jovens do Brasil inteiro, e a gente, claro, pode fazer um debate aqui que foi muito mais jovens no perfil de classe média, isso é inegável, mas conseguiu empolgar muito mais jovens do que os comunistas, e a candidatura, por exemplo, que os comunistas apoiavam em 2018, que foi o candidato Guilherme Boulos, né? O que esse fenômeno diz para a gente? Me parece também que há uma certa falta de percepção de que, por mais que cresça, por exemplo, a audiência do movimento comunista em certos setores da juventude e da classe trabalhadora, a partir da agitação e propaganda na internet, os comunistas hoje não pautam nenhum tema estratégico para o país, na luta de classes. De questão da ciência e tecnologia, na saúde, na educação, na questão urbana, na questão agrária, na questão da defesa, na política externa. Nós não somos uma força política, inclusive até enquanto corrente de opinião, não falo nem movimento de massas, enquanto corrente de opinião, a gente não consegue pautar nenhum tema central. Ou seja, eu resolvi fazer essa transição porque me parece que há um limite do que a gente consegue criar enquanto força política, né, no marxismo que se dedica a refazer o balanço histórico do século XX. Veja, esse trabalho é fundamental. Eu espero que vários camaradas continuem esse trabalho, continuem a fazê-lo. Eu estou dando minha contribuição sintetizada nesse livro, mas eu quero ir para um segundo momento. O segundo momento que é, tomando como premissa esse novo balanço do século XX, a gente debater agora a legalidade, a concretude histórica, as tendências da Revolução Brasileira.